salve família, salve, salve rapaziada. Bom, Corinthians 3, Vasco da Gama 2, ou melhor, né, Vasco da Gama 2, Corinthians 3, lá em São Januário, que é a nossa casinha, né, o nosso salão de festas, né, assim como o Allianz Parque, né, o nosso salão de festas, o São Januário também um lugar onde o Corinthians gosta de praticar os seus shows, né, e a torcida do Vasco essa que tentou amedrontar, né, a nossa torcida ali com galinhas mortas, com faixas da Mancha Verde, só que eles esqueceram que somos os pais do Palmeiras e o Vasco esse também é filho do Corinthians, né? Então, ou seja, é a família inteira freguês do nosso Coringão, que ganha de 3-2 no Rio de Janeiro, né? Muito feliz, obviamente, rapaziada. Acho que apesar de qualquer outra coisa, o mais importante de hoje era o resultado. O Corinthians precisava ganhar. Já eram 6 partidas sem vencer no Brasileirão, então precisava ganhar, né? Precisava dessa vitória e a vitória veio. Tinha que ser contra o Vasco. É gostoso ganhar do Vasco também, adoro. Freguês, né, mano? Freguês é assim, não tem jeito. E tem algumas considerações para fazer sobre o jogo, né? Fazer análise aí para vocês. Mas o importante hoje era a vitória. Jogar bem ou não, isso era um fator a mais, né? Mas o importante de hoje era a vitória e ela veio com uma boa atuação do Corinthians, na minha opinião. Eu acho que o Corinthians fez sim um bom jogo, fez uma partida boa, tá? Entregou principalmente muito em marcação, né? O meio-campo hoje sem muita criatividade, né? Tirou o Garro ali para poupar. Com razão, o Garro tá com o joelho bichado, velho. Infelizmente, o Garro tá com o joelho bichado, tá zoado o joelho do Garro. Ele tem uma lesão crônica, né? Que é praticamente incurável. Então não tem muito o que fazer, né? Ele não pode ter um excesso muito grande de jogos, que é uma bosta, né? Caralho, cara. Que merda, né, velho? Até que pariu. Que inclusive aproveitando, falando de jogos, rapaziada, a CBF mudou o calendário da Copa do Brasil e os jogos das semi e finais serão só no final do ano, ou seja, o Corinthians vai ter um período longo aí só jogando Brasileirão, né, jogando acho que uma vez na semana, ou seja, vai dar para recuperar toda essa tropa aí, Yuri, Carrilho não, porque não joga mais esse ano, né, mas pelo menos o Yuri e o Martinez também, que fraturou a mão, inclusive que zica, né, velho, Martinez fraturou a mão, Yuri com a hérnia inguinal, Carrilho lesão ligamentar, Memphis também lesionou, então a gente estava numa zica aí de lesão. Mas foi importante essa questão da CBF ter jogado a Copa do Brasil lá pro final, porque a gente vai ter tempo para recuperar todos esses jogadores e conseguir, se a gente avançar, e eu espero em Deus, é o foco desse ano, né, rapaziada? É a Copa do Brasil, é o campeonato que dá para vencer, né? E eu espero que a gente passe aí do Atlético Paranaense e poder contar com o Yuri, com o Martinez para os últimos jogos, para semi e final, será maravilhoso, né? Então foi boa essa decisão aí da CBF, finalmente uma decisão assertiva, né? Caraca. Enfim, e falando de jogos, o Garro não pode participar de muitas partidas seguidas, porque o joelho dele não aguenta. Ele falou isso no último jogo, que o joelho tá estourado, tá bichado, que o joelho dele não aguenta o ritmo de partidas que é aqui no Brasil. E realmente, rapaziada, dá pra ver que o Garro tá com dificuldade sim para jogar. Mas não tem nem muito o que falar. O cara entra no segundo tempo e participa das duas jogadas de gol. Né? O segundo gol do Guinegão, a bola vem pro Garro. Eu achei até que ele podia. Se ele pega de primeira ali, eu acho que ele faria um golaço, aquela chapada no ângulo. Ele domina, bate, goleiro espalma mal, bola sobra no pé do Mateuzinho, gol do Guinegão. E o terceiro gol, escanteio, assistência do Garro. Escanteio cobrado perfeitamente, uma falha defensiva terrível da equipe do Vasco, que é o que a gente vai comentar também aqui. E aí gol do Gustavo Henrique, ou seja, o Garro entra e participa de 2 dos 3 gols do Corinthians. Então mostra aí a importância dele, mesmo não estando no seu auge, no seu 100%, a gente vê o quanto o Garro é importante, né? E poder recuperar ele para ele chegar forte nessas últimas partidas da Copa do Brasil será maravilhoso, né? Enfim, rapaziada, eu falei da falha defensiva do Vasco e tenho que falar. Que jogo terrível defensivamente do Vasco da Gama. Horrível, gente. Muito mal. Bom, vocês sabem, quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu não sou muito fã do Diniz. Tá? Eu não gosto muito dos trabalhos do Diniz.
Eu acho que é um time completamente limitado. Se você encontra ali o ponto fraco, o tendão de Aquiles dos times do Diniz, você ganha com uma facilidade absurda. E foi o que aconteceu em São Januário hoje, gente. O Vasco não obteve nenhum êxito em cima do Corinthians. Em momento nenhum o Vasco levou perigo para o gol do Hugo Souza. Em momento nenhum o Vasco teve momentos de pressão. Do primeiro ao último minuto, o Corinthians com o jogo controlado, controlou o Vasco no Rio de Janeiro. Essa é a grande verdade. E muito se passa pela partida terrível do Vasco também, né? O Corinthians fez uma boa partida? Sim. Gostei bastante e vou comentar isso. Mas o Vasco jogou muito mal, principalmente em termos de marcação. Esse terceiro gol do Corinthians prova que eu estou falando isso para vocês. É ridículo, tá? Mas vamos falar do primeiro, que também é uma falha de marcação, e aí eu já vou pontuar algumas coisas. O primeiro gol, o Corinthians nos primeiros minutos estava tentando muito essa inversão, de inverter a bola de um lado para o outro, e estava funcionando muito, estava dando muito certo. O gol sai assim, André Ramalho inverte essa bola para o Bidu, numa noite especial hoje, gosto muito, estou ficando muito fã do Bidu, já fui muito fã dele ano passado naquela reta final, e esse ano estou muito fã também do Bidu, tá? Que tomou o terceiro amarelo e não joga contra os porcos. Mas enfim, Bidu domina muito bem, e aí ele dá um passe de classe, de quem levanta a cabeça, de quem joga com a cabeça levantada, né? Que é o que alguns jogadores precisam fazer, né? Então ele recebe a bola atravessada do André Ramalho e acha um passe fantástico pro Maicon fazer o gol. Maicon, esse que eu critico absurdamente e com razão, né? Vamos ser sinceros aqui. Mas a grande verdade também, que eu sempre falei aqui para vocês, que eu achava que o Maicon estava em posição errada, tá? E hoje o Maicon atuou na posição aonde eu gostaria de ver o Maicon, aonde o Maicon começou na carreira e aonde eu acho que ele pode sim agregar alguma coisa no Corinthians, que é de segundo volante, não primeiro como o Dorival vinha fazendo, né? Colocando o Maicon para ser aquele cara que desafoga, aquele cara que tira a bola da defesa para chegar no meio-campo, né? Aquele cara que essa primeira posição de primeiro volante tem que ser um cara muito intenso, coisa que o Maicon não é. Né? O Maicon é um pouco mais técnico, um jogador que tem um refino assim no toque de bola, mas não ali para primeiro volante. Essa posição é do Ranieri. Ponto final, acabou. Essa posição é do Ranieri. Tem um jogador só que sabe ser primeiro volante no Corinthians hoje, Ranieri, que hoje faz uma partida espetacular. Mais um jogo muito bom dele, tá? Sou muito fã. E aí o Maicon vai na posição onde eu acho que ele tem que jogar, que eu vinha falando isso para vocês. O Maicon ali como segundo volante pisando na área, eu acho ele importante. Eu acho que ele pode ser sim um bom jogador, não para titular, óbvio, mas para entrar ali no segundo tempo e continuar dando movimentação, eu acho que é uma área de carência do Corinthians, é onde o Martins geralmente ocupa essa posição. O Martins vai mais pela ponta ali, né? Mas enfim, de segundo volante, só que atacando o espaço, coisa que Paulinho fazia muito bem, né? E o próprio Maicon, né? Eu sempre cito aqui aqueles 2 gols que ele faz contra o Boca Juniors, que é o quê? Um volante pisando na área, né? Boca Juniors em 2022, o Corinthians ganha de 2-0 na Neoquímica Arena. Um volante que pisa na área, um volante que está ali em condições até de fazer gol, coisa que o Paulinho fazia muito bem e o Maicon fazia bem também no seu começo de carreira, né? Quando subiu do profissional. Então, para mim, essa posição do Maicon. Segundo volante atacando a área, chegando. E ele faz isso muito bem. E logo nos primeiros minutos, cruzamento perfeito do Bidu e gol de refino, tá? De classe do Maicon. Não é fácil chutar aquela bola, tá? A chance de você chutar ela e ir lá para a estratosfera é absurda. Então foi um tapinha de sinuca ali, muito bem feito pelo Maicon. Um tapinha mesmo, ainda mais que a bola vem quicando, né? É difícil pegar ela no ar, assim, enfim. Golaço do Maicon, gol bonito. E aí logo na sequência também, uma outra jogada, que eu acho que foi até o próprio Bidu também, que acha o passe pro Maicon, entrando na área, infiltrando na área, e aí ele finaliza mal. Mas enfim, provando que realmente essa posição do Maicon é onde ele pode render no Corinthians, é ali. Esquece, Dorival, esse bagulho de Maicon de primeiro volante, esquece. Então hoje, Ranieri de primeiro volante, Maicon ali com liberdade para trabalhar no meio campo, às vezes atacando a área, e fez um bom jogo. Tenho que tirar o meu chapéu. Não vou tirar o meu chapéu aqui, porque meu cabelo tá horroroso, tá tão grande meu cabelo que eu vou tirar e ele vai estar todo amassado, tá ridículo, pareceu o Bozo. Enfim, e provando que o Maicon realmente pode ser importante nessa posição, tá? Esquece o primeiro volante. Esse primeiro volante é do Ranieri, pronto, acabou. O resto a gente discute depois, né? E aí o Corinthians faz 1-0 e, gente, a gente teve um comando inteiro do jogo, essa é a grande verdade, né? Numa falha defensiva também do Vasco, que é o que eu vinha falando,
ninguém marca a entrada do Maicon. Tinha um espaço gigante ali entre a zaga e o meio-campo do Vasco, absurdo, que o Corinthians atacou muito bem ali. Né? Essa entre-linhas que a gente costuma chamar, tava um buraco absurdo na marcação do Vasco, marcou muito mal. E aí, gol do Maicon, a gente domina o jogo no São Januário, essa é a grande verdade. Vai pro segundo tempo, e aí uma besteira. A gente pode discutir se o Verratti empurrou o. Parece que ele tá fazendo assim com o cotovelo, não sei se foi suficiente para deslocar o André Ramalho, enfim. Pênalti pro Vasco. O Verratti faz o gol. E aí, indiscutivelmente, qualquer corintiano pensou nessa hora: puta que pariu. Já começa a passar aquele filme na cabeça, né? A gente já começa a imaginar: caralho, velho. Vai perder pra porra do Vasco, vai tomar a virada. Né? Acho que qualquer corintiano deve ter imaginado isso nesse momento. Né? Imaginei, falei, caralho, cara, é sério que a gente vai tomar a virada do Vasco? Não é possível, puta que pariu, que zica, né? Mas a grande verdade é que o Vasco fez 2 minutos de pressão ali e não arrumou nada, 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 nada. E aí sai o segundo gol, num momento muito importante, num momento crucial da partida. Gol do Guinegão, que eu vou falar dele aqui agora, certo? Jogada muito bem construída pelo próprio Bidu, também, que rola a bola para trás. Foi o Bidu, né? Gente, eu posso estar ficando louco, mas acho que foi o Bidu, tá? Rola a bola para trás, o Garro poderia ter pego de primeira, com certeza. Domina, mais uma falha defensiva do Vasco. A entrelinhas do Vasco muito mal hoje, sem marcação nenhuma. O Garro pega, teve tempo de dominar ainda, chutar. O Léo Jardim espalma, sobra no pé do Mateuzinho, que estava muito ligado no impedimento. Até quando sai o gol, eu pensei, puta, acho que vai estar impedido. Mano, mas não, o Mateuzinho estava muito ligado. A gente vê ele olhando assim, ó, freando para estar na mesma linha que os zagueiros. Então, ponto positivo aí pro Mateuzinho, que eu gosto pra caramba, acho um excelente lateral. E aí ele dá uma porradaça, né, pro meio da área, como tem que ser, pro goleiro não chegar, não dá tempo. E aí o Guinegão estava lá. Guinegão esse que vou comentar aqui pra vocês, estou gostando bastante, tá? Falei isso no jogo contra o Bahia. Eu acho que o Dorival nem tinha que ter tirado o moleque naquele jogo, que ele tava bem, tava participativo, é um cara aguerrido. Gente, quando eu falo da base aqui pra vocês, é óbvio que eu não tô falando que o Guinegão é o novo Haaland. Óbvio que não, mano. É um cara... Ah, Vitor, mas ele tem tanto destaque. Não, gente, eu não posso vir aqui falar pra vocês que o Guinegão vai ser o 9 do Hexa. Não, mas é um moleque que não vai ser necessário contratar um outro centroavante. Entendeu o que eu tô falando? Não vai ser necessário contratar um outro jogador para ser reserva. Então, ao invés de ir lá buscar um cara aleatório na puta que pariu, que não faz gol há 100 anos, você fica com a base, você investe na base. É isso que eu falo do Corinthians, entendeu? Eu acho que o Corinthians às vezes gasta dinheiro, desnecessariamente. Vou citar o próprio Vitinho, que eu acho que gastou uma grana desnecessária no Vitinho, tá? Principalmente em termos de salário, sendo que pode buscar dentro do seu plantel, pode buscar na base um jogador desse. Um jogador que, pra mim, tem mais habilidade do que você pegar um cara esquisitaço que a gente nunca ouviu falar no mundo, Pedro Raul da vida aí, né? Que vai ganhar milhões e não vai fazer porra nenhuma. Então, ao invés de fazer isso, gastar dinheiro desnecessariamente dessa forma, investe na base, investe no plantel. O Corinthians sempre teve uma base boa. Nos últimos anos, a gente revelou jogadores que não tinham todo esse destaque. Não tem como a gente comparar com outros jogadores. Infelizmente vou ter que citar Estevão, o próprio Hendrick, que morreu lá no Real Madrid, mas enfim. Não tem como a gente comparar, né? Não são jogadores que causam um destaque absurdo assim. Mas são caras que podem ajudar, entende? Que podem ajudar. Às vezes você revela um Bidon, que é um bom jogador, que veio da base, que pode ajudar o time, entendeu? Não é um cara de muito destaque. O Corinthians não tem hoje um jogador na base que brilhe os olhos absurdamente. Mas tem jogadores que podem ajudar, que podem ser melhores opções do que você contratar um cara foda-se aí no mercado, ganhando muito. Né? Então tem que investir na base. O Guinegão tá indo muito bem. Segundo gol seguido dele, fez um gol de bike ali contra o Bahia. E hoje, gol de centroavante. Tá lá dentro da área. Né? Tá ligado no lance, ficou ligado ali no Mateuzinho. A bola vai, cai no pé dele, mais um gol do moleque, que eu acho que tem que ser titular contra o Atlético Paranaense. Se o Memphis realmente voltar, a gente tem dúvida ainda se ele vai jogar ou não, mas parece, pelos stories dele ali, parece que ele tá em condição de jogo já. Tem que ser titular junto com o Memphis, enquanto o Yuri Alberto não volta, né? Guinegão e Memphis Depay, o Guinegão correndo pro Memphis e o Memphis só na categoria ali, né? Enfim, tem que investir na base, gente. Isso é muito importante, eu venho falando isso há muito tempo, quando gente vem esquecendo da base, tá? E tem que investir, cara, tem que colocar esse moleque pra jogar. O Corinthians não tem dinheiro, gente, isso é fato, né? Pra todos nós que acompanhamos o esporte bretão.
Mas assim, não tem dinheiro, gente. Vai ficar gastando dinheiro com o jogador. Pra mim não tinha que ter contratado o Vitinho, não, tá? Não tinha. Buscasse na base, tá? Investisse mais na base, investisse mais nesses moleques. Eu acho que essa é a opção do Corinthians sair dessa ziquezira. Né? E aí você tenta uma venda, obviamente, né? Não vou ser hipócrita aqui, tem que colocar a base para vender mesmo, gente. Para vender mesmo, para revelar o jogador e conseguir caixa. É a única forma de, né, quitar essa dívida absurda aí. Enfim, gostei do jogo, né? E aí a gente faz 2-1 com o Guinegão. Depois o Vasco se perde completamente. Erro de marcação atrás de erro de marcação. Ridícula a partida do Vasco, realmente. Eu acho que aquelas faixas da mancha verde motivaram o Corinthians, né? Que a gente vê um verde ali já quer jogar muito, né? Tirando o Juventude, que a gente é freguês. Enfim. Aí Gá, cobrança muito boa, mas é absurdo, cara. Tem uns 7 jogadores do Vasco ali, 8 com goleiro, tem tudo embolado em cima da bola, marcando a bola. Tá? O Gustavo Henrique nem pula, ele abaixa para cabecear, não tem ninguém. Tem 7 jogadores do Vasco e ninguém marcando o Gustavo Henrique, que é o principal zagueiro, o cara de bola aérea. A bola vai tão baixa, mas tão baixa que o Gustavo Henrique nem pula, ele abaixa. Ele faz assim, ó, para fazer o gol, quase deu um peixinho. A bola passa por todos os 7 jogadores do Vasco, ninguém tira, chega no Gustavo Henrique abaixado, ajoelhado, e aí gol do Corinthians. Meu Deus, eu acho que o Fernando Diniz hoje, caralho, é o que eu falo dos times do Diniz, né? Quando começa esse papo de demissão de técnico no Corinthians e eu vejo alguém falando Fernando Diniz, eu tenho vontade de bater minha cabeça contra a parede. É muito limitado o Diniz, gente. Tem dia, tem noites que o time vai estar inspiradíssimo, como foi contra o Santos, né? 6-0. Mas ganhar do Santos é fácil também. 6-0 contra o Santos, time inspiradíssimo. Mas tem noite que o time parece dar um apagão. Faz assim, ó. Off. Foi o que aconteceu com o Vasco hoje. 3-1 Corinthians. E aí relaxou, obviamente. O Mateuzinho sentiu câmera, teve que sair. Entra o nosso queridão Félix Torres, maravilhoso. Faz cagada. Em vez de prestar atenção no lance, foi reclamar com o Garro. Tomou a bola nas costas. Voltou igual uma tartaruga para marcar o cara. Voltou assim, ó. Gol dos caras, numa falha do Félix Torres. Não, totalmente desnecessário. Gostei da entrevista pós-jogo do Gustavo Henrique, que falou: cara, a gente tem que se atentar, não pode tomar um gol desse. Se a gente não tivesse feito o terceiro, e se o terceiro gol não saísse, e a gente toma um gol besta no final do jogo, desse, não pode, né? Custa caro, tá? A sorte que a gente tinha uma vantagem já no placar. Se não tivesse, ia custar caro. A gente ia sair de lá com um empate, com gol de derrota, por causa de desatenção, de desligar. É isso que às vezes eu reclamo do Corinthians, né? Às vezes tem às vezes tem umas desatenção, né, cara? Dá umas desligada no sistema, não pode acontecer isso. Enfim, aí o Vasco faz gol já no final, insuficiente para tentar alguma coisa ainda na partida. E o Corinthians sai do São Januário com 3-2 no placar, em cima do nosso freguesinho, volte sempre, né? Freguesinho Itaquera, freguês no São Januário, freguês seja lá onde for, o nosso querido Vasco da Gama Série B, o rei da Série B, né? Vitória importantíssima, 3 pontos, a gente pula aí para 11º colocado. A verdade é que os times que estão atrás da gente, todos eles têm jogos a menos, tá? O Corinthians é uma das únicas equipes que tem esse número total de jogos, né? Então tem muito time com jogo a menos e isso me preocupa um pouco, né? Principalmente que a gente tem derby no final de semana e preciso vencer, né? É preciso vencer esse derby aí pra gente se reerguer no brasileiro, né? Pra gente não ficar correndo risco, gente, é isso que eu falo. Vai ganhar uma porra do brasileiro? Óbvio que não tem nenhuma chance, né? Mas, cara, beliscar uma Libertadores, ficar ali na Sul-Americana, no meio de tabela, não correr risco, é isso que importa. O Corinthians não tem time para disputar com os outros para ser campeão brasileiro, mas o meio de tabela, para você conseguir focar na Copa do Brasil. É isso que eu falo, que eu sempre falo em todos os vídeos aqui. É importante você ter respiro, você ter paz, para conseguir um jogo que na quarta-feira o Corinthians vai jogar uma partida importantíssima na Copa do Brasil, você poupa o time no final de semana. Você não precisa ter aquela pressão sempre. Você não precisa que os jogadores estejam sempre bem, porque a partida importante é partida importante, partida importante. Não. A gente está tranquilo no posicionamento aqui na tabela do Brasileirão. Então vamos poupar o time. Vamos deixar os caras descansar para quarta-feira entrar bem. Então é isso que eu falo. Para a gente conseguir focar numa competição só, entendeu? Sem correr o risco no brasileiro. Então é importante engatar agora uma sequência de vitórias. Tem o derby, óbvio que vai ser difícil, sempre é.
mas é dentro da nossa casa, então tem total condição de vencer o Palmeiras sim, né? Para engatar mais uma vitória seguida. E aí ficar mais tranquilo no campeonato, sem ficar correndo risco desnecessário, entendeu? É isso que eu acho que tem que ser feito aqui para frente. Enfim, rapaziada, contente demais, óbvio que a vitória hoje precisava sair, tá? E é isso, mano. Vamos para cima agora do Cap, do demoníaco, do pacto com o Satã lá na Arena. Na Liga Arena, né? Na Liga Arena, Arena da Baixada, foda-se. Né? Queria muito ir nesse jogo, inclusive, mas não consegui, os ingressos esgotaram muito rápido. Mas enfim, vamos aí para esse jogo quarta-feira. Importante ganhar, mais ainda não perder. Voltar de lá, um empatezinho tá top também, que aqui em casa a gente resolve, destrói os caras aqui, tá? Mas se ganhar ali de 1-0, tamo melhor ainda na parada, não é mesmo? Então é isso, rapaziada. Boa sorte para nós quarta-feira. Obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Comenta o que você achou da partida e qual a sua expectativa para quarta-feira. É o jogo da vida, não é brincadeira, certo? Tamo junto, é nóis. Deixa o seu likezinho, não esquece de se inscrever. Hoje tá foda. Não esquece de se inscrever aí no canal, tá bom? Obrigado, é nóis. Falou, tchau, tchau.